galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno conteúdo sobre a nossa fé, a fé católica. Vamos continuar curtindo os vídeos, galera. Dá mais uma curtidinha, bora, para chegar a mais um irmão. Vamos catequizar esse povão católico, bora. Eu e você, esse é um convite que eu faço para você, bora catequizar. Compartilhe com mais um amigo seu, com mais uma amiga sua, para a gente caminhar, levando Jesus e a verdadeira doutrina da verdadeira Igreja Católica, não é verdade? Hoje o vídeo vai ser bem interessante, galera. Se você tiver algum irmão protestante que queira dialogar, mostre esse vídeo aí a ele, para ele entender por que a igreja é tão importante no contexto bíblico, né? Por quê? Por que eu devo acreditar de fato na Santa Igreja Católica e Apostólica Romana? Por quê? Porque primeiro, a gente sabe que ela é a única igreja que Cristo deixou desde a era patrística, desde Pedro. Ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não existe outra, né? Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas vamos entender um pouquinho mais a importância dessa igreja. Como, por exemplo, como entender a Santíssima Trindade na Bíblia? É muito complicado. A gente sabe que nos primeiros séculos houve grandes debates teológicos para ser mostrado o dogma da Santíssima Trindade na Bíblia, né? Comprovar o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, as três pessoas divinas da Santíssima Trindade na Bíblia. Como foi isso, né? Através de conselhos, até mais ou menos no século IV, houve conselhos, houve debates para cravar, e a igreja cravou. E depois de sair toda a cristandade, né? Toda a cristandade confiou no que a igreja decretou, né? Felizmente, depois que apareceu o herege Lutero e as suas distorções, aí a coisa complicou, né? Mas, sem mais delongas, vamos ver para vocês verem como foi difícil a situação para a igreja. Para a igreja argumentar com os hereges da época sobre a Santíssima Trindade. A igreja sempre cravou na Santíssima Trindade, mas teve que provar ao longo desses 4 séculos. Preste atenção. A gente encontra no Velho Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo do 18 ao 23, aquela conversa que Moisés pedia para ver a face de Deus. E não era possível para um ser humano, mas, pela misericórdia divina, Deus Pai permitiu a Moisés que visse por trás de uma pequena brecha na rocha. Entre o versículo 18 e o 23, eu dei uma resumida, mas quem quiser estudar, estude para vocês entenderem mais. Tá assim, ó. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. Olha como a situação era difícil, né, no Velho Testamento, porque Deus ainda era inacessível para o homem, né, contemplar de fato a face de Deus. Como vamos entender isso? O batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17, aí já se encontra no Novo Testamento, já se encontra as três pessoas divinas no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Aqui a gente encontra-se o Filho, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo em forma corpórea de pomba e a voz do Pai, né? A gente poderíamos encontrar mais quando a gente chega no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo do 1 ao 5, a oração sacerdotal. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele dando ênfase ao mistério, né? Falando com o Pai. A gente pode encontrar também em João 10:30, eu e o Pai somos um. E a gente pode encontrar a pessoa divina do Divino Espírito Santo, tem várias partes da Bíblia, mas coloquei só uma aqui, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O Espírito penetra tudo, menos as profundezas de Deus. Preste atenção. As três pessoas divinas. E a igreja, ela estudou, a igreja, ela cria na Santíssima Trindade, mas ela teve que provar ao longo dos séculos, né, aos hereges,
Até no quarto século ainda tinha muito debate sobre essa questão, até no tempo de Santo Agostinho, mas a igreja venceu porque a igreja sempre vai vencer, né? Hoje temos os jovalistas que não acreditam na Santíssima Trindade, mas eles já são fora do corpo, né? Também outra questão que a gente entender por que a igreja tem tanta ênfase, né? Primeiramente, ó, o Evangelho de São Mateus. A gente não sabe, de fato, quem foi que escreveu. Foi São Mateus? Por acaso, no primeiro versículo da carta de São Mateus do Evangelho, ele deixou o nome, eu, Mateus, escrevi o Evangelho? Não. O Evangelho de São Marcos tem? São Marcos é eu, Marcos, escrevi? Tem não, irmão, tem não, preste atenção. O Evangelho de São Lucas, além de não ter, ainda tem assim. No capítulo 1, versículo 1 fala: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nolo transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti, segundo a ordem. Excelentíssimo Teófilo. Aqui não se fala o nome Lucas, fala-se a narração dessa pessoa que está escrevendo. E ainda, esse livro ainda tem que passar por um bibliotecário da época, Teófilo, para sim ter suas correções. Prestem atenção. Mas por que esse livro é inspirado por Deus? E por que é de São Lucas, a igreja crava? Porque a tradição apostólica, ela disse que era de São Lucas. E daí por diante todos acreditaram. Porque a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, é coluna e sustentáculo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo do 14. 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 13 ao 14. Deixa bem claro, a igreja é coluna e baluarte da verdade. E aqui, o livro de São Lucas ainda passou pelas mãos de um bibliotecário, né? Para corrigir questões de erros gramaticais, escrita alguma coisa. Até os capítulos e versículos que a gente vê na Bíblia, toda orquestrada, organizada, foi passado pela mão de um sacerdote. E esse sacerdote, ele deixou a Bíblia de uma maneira bem legal para a gente compreender e lê-la mais fácil. Porque a gente tem que acreditar na Bíblia, galera. Porque a gente acredita primeiro na Santa Igreja Católica. Eu não sou católico porque eu leio a Bíblia. Eu tenho que ser católico, como fala o meu irmão, o Eude Eduardo. Porque eu leio a Bíblia, não. Eu sou católico. E porque eu sou católico, eu leio a Bíblia. Eu não sou católico por causa da Bíblia. Eu sou católico porque, primeiro, eu sou católico. Eu acredito no que a Santa Igreja nos passa, né? Porque a Santa Igreja, ela é una. Porque Mateus 16, 18. Que o Espírito sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela é coluna sustentáculo da verdade, como eu já falei. Capítulo 3, da 1 Timóteo, versículo do 14 ao 15. A carta aos Efésios deixa bem claro a importância da igreja, galera. Prestem atenção como a igreja ela caminhou ao longo dos séculos tendo essa disputa contra os hereges e venceu todas. Capítulo 3, versículo 10. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina pela igreja. Prestem atenção, é pela igreja, São Paulo fala. A gente conhece a sabedoria, né? Das dominações e as potestades celestes. Tudo está dentro do mistério da igreja. A igreja é que tem esse poder de ligar e desligar, né? Como falar em Mateus capítulo 16, versículo 19. Também na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 21, se dá glória a Deus é na igreja. Assim ensina o nosso padre Luiz Touro, o professor de Bíblia do meu irmão Fábio Pentecoste e também meu professor de Bíblia, Fábio Pentecoste. Olha o que se fala na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 21. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Por todas as gerações de eternidade. Amém. Assim está na tradição da Bíblia Ave Maria. Portanto, galera, é na igreja. Confie na igreja.
E se tiver algum irmão protestante que vê esse vídeo, fique bravo comigo não. Preste atenção, a Bíblia não caiu do céu. Eu não sou católico modo a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque eu sou católico, mas eu não sou católico modo a Bíblia não, tá bom? A Bíblia é um livro católico, escrito de católicos para católicos. Valeu, galera, fiquem com Deus, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Olha, não dê brecha pro inimigo não. Continue estudando comigo e vamos à frente. Salve Maria, viva Cristo Rei, Santo Padre Pio, interceda por nós.